Quero falar hoje sobre a glória de Cristo na família do Pai. Quero falar sobre a glória de Cristo hoje na família de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou pudesse nos acompanhar na leitura do texto bíblico de 1 João no capítulo 3, os 6 primeiros versículos. 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 6. A glória de Cristo na família do Pai. Pode ser que a minha versão esteja diferente de vocês, mas vocês podem acompanhar comigo. E diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que a voz que chega à nossa consciência seja unicamente a Tua, e queremos que essas palavras que foram proferidas aqui, gerem vida em nós. E a tantos quantos ouvirão essa mensagem, queremos que Teu Espírito produza o fruto, que é uma nova vida em cada um de nós. Pedimos que tudo aquilo que porventura poderia, sem Deus, roubar a nossa atenção, tudo aquilo que em nome de Jesus poderia, Senhor Deus, tirar a nossa conexão com o Senhor, nós queremos trazer a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito ligado pelo Teu Espírito, conectados pelo Teu Espírito, e em nome de Jesus queremos ouvir a Tua voz e queremos que essa voz ecoe dentro de nós poderosamente, em nome de Jesus. Irmãos, uma das preciosas doutrinas que nós vamos encontrar na Bíblia é a doutrina dos filhos de Deus. Essa é uma das principais e maravilhosas mensagens do Evangelho, uma das principais mensagens das doutrinas que implicam na nossa vida, no nosso sentido de viver a vida cristã. É compreender o que é ser um filho de Deus. E nós estamos aqui trazendo como tema a graça de Cristo na família do Pai. Nós estamos nos referindo à igreja, estamos nos referindo à glória de Cristo na vida de cada um de nós que somos nascidos em Cristo, nós que vivemos a vida em Cristo, nós que temos um novo nascimento dado pelo próprio Deus, pela a pessoa do seu Espírito. E a Bíblia nos chama a atenção para alguns privilégios que essa nova vida produz em nós. Ser filho de Deus não é apenas um título. Ser filho de Deus não é apenas algo que nós possamos pensar sobre nós mesmos, mas ser filho de Deus implica em conexões espirituais, implica em entendimento espiritual, implica no propósito central de Deus criar a humanidade, criar o homem e a mulher para que todos fossem filhos e filhas
dele. E eu queria então pensar nesse tema, levando em consideração ao fato de que nós podemos... Está passando. Pensar sobre o privilégio de ser filho de Deus, que o texto nos chama a atenção para o fato. É um fato que nós somos filhos de Deus, e o texto, o evangelista João nos chama a atenção no primeiro versículo dizendo: vede, que grande amor. Isso nos chama a atenção para a realidade de que ele está falando para aquelas pessoas, escrevendo para aquelas pessoas, para que elas abrissem os olhos, atentassem para o fato do que é ser filho de Deus. Vede, que grande amor, que bendito, que maravilha, que revelação espiritual, que bênção espiritual nós compreendermos que nós somos de fato os filhos de Deus. E o evangelista João está dizendo para a gente: se atentem para isso, compreendam isso, volte-se para isso, olhe para isso, veja o que isso é como a base central de toda a pessoa de Deus. E ele diz que vede que grande amor, que grande amor. O que nós somos chamados a atenção nesse primeiro ponto do evangelista aqui é o privilégio de sermos filhos gerados por amor. Gerados por amor. Irmãos, nós não estamos nessa sociedade por acaso. Não foi uma geração natural dos nossos pais. Não foi um projeto de existência que nós estamos por acaso vivendo cada dia a existência nessa terra. Nós fomos gerados no coração do amor de Deus. Foi lá a essência. Lá é a base central da manifestação de Deus. E aqui, quando nós falamos sobre que grande amor que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos levar em consideração uma das principais marcas do nosso Deus, que é a sua paternidade. Nosso Deus é Pai. Eu sei que alguns de nós têm muita dificuldade em fazer essa conexão entre Deus como Pai e nós como filhos. Porque nós fazemos uma correlação com nossos pais humanos. E como muitos dos nossos pais humanos erraram, falharam, muitos inclusive nos feriram, a gente faz essa mesma conexão com Deus, como se Ele fosse igual aos nossos pais, que alguns inclusive foram até abandonados por pais. A referência de pai humano não é boa. Mas o evangelista João está dizendo: olha, se atentem, prestem atenção para a paternidade de Deus, presta atenção para com o tamanho deste amor, presta atenção para a capacidade desse amor em Ele ter gerado filhos. Deus gerou filhos pelo seu Espírito, e Ele chama atenção para isso. Um outro fato que a gente precisa levar em consideração está mais aí embaixo. A gente não leu o versículo 10, mas o versículo 10, o evangelista João divide a natureza humana ou as categorias humanas em duas. E é difícil a gente ouvir isso, mas é a Bíblia que diz, e nós precisamos acreditar e compreender que é assim que a Bíblia diz, é assim que nós acreditamos, e ela divide duas categorias gerais de humanos. Lá o versículo 10, no mesmo texto que nós lemos, o que é que vai dizer? Nisto se manifestou o quê? Os filhos de Deus, uma natureza, filhos de Deus. E depois ele vai dizer, e os filhos do outra natureza. Significa que só existe uma ou outra natureza. Só existe uma ou outra categoria. Ou alguém é filho de Deus, ou alguém é filho do diabo. E é difícil a gente compreender dessa forma, é difícil a gente ver dessa forma, mas é assim que está. É assim que está. E o evangelista João, ele vai trazer e discorrer sobre o que é um e o que é o outro. Lógico que essa manhã a minha intenção não é falar de quem é filho do diabo, porque aqui nós não somos filhos do diabo, ou alguém aqui é filho do diabo. Ninguém gosta de ser chamado filho do diabo, né?
Eu quero falar sobre os filhos de Deus, e quem é filho de Deus, diga aleluia! Então eu quero falar com você. Eu quero falar para mim. Porque nós somos filhos de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender como filha e filho de Deus é que você tem um pai extremamente amoroso. Veja, se atente, preste atenção para o tão grande amor que Ele tem por você, ao ponto de lhe chamar filho. Nós somos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio muito grande, irmãos. O primeiro privilégio que vem com esse tão grande amor de chamamento do Pai para conosco, o privilégio de você se relacionar com o Pai. Você não está limitado a nenhum cômodo, porque filho, quando chega dentro de casa, entra no quarto, pega a geladeira, come, porque é filho. O visitante fica do lado de fora, na sala. Mas filho não. Filho não tem limitações, filho tem acesso livre. Pelo menos é assim quando minha mãe estava viva, entrava, pegava, o que tem para comer? Não tem negócio de aqui não, ali não. Entrava no quarto, tudo quanto é lugar. Filho tem acesso. Hoje nada, nem ninguém te impede de ter um relacionamento profundo com o teu pai. O problema é que nós somos filhos desobedientes. Nós somos filhos independentes. Aquele negócio de fazer 18 anos e não quero mais olhar para trás. Tem crente que é assim. Agora eu já conheço o caminho, eu vou andar independente. Outros até dizem que quer tomar a herança toda e sair pelo mundão como o filho pródigo. E tem aqueles outros também que está ainda sobre a paternidade do pai, mas também não está usufruindo de nada. Eu acho que esse se enquadra com a boa parte dos filhos. Sabe de tudo que pode ser capaz de ter na presença do Senhor, e eu não quero falar no âmbito material, eu quero falar muito mais no âmbito espiritual. Você pode ter riquezas espirituais, você pode ter heranças espirituais, porque como filho você é herdeiro. Você tem acesso livre. Se você está dirigindo, você pode dirigir, falar com o seu pai. Se você está tomando banho, você pode falar com o seu pai, mas a gente gosta de sofrer de ansiedade, a gente gosta de sofrer sozinho, sem compartilhar. É como se o pai tivesse, poxa, eu resolvo isso aí. Mas meu filho quer resolver sozinho. Porque a gente se acha filhos independentes. Mas o que deveria nos mover para um relacionamento com Deus não é o ritual, não é o hábito, nem o costume. Porque você pode fazer isso, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode orar como se fosse um rito. Mas o que deveria nos atrair para um relacionamento profundo com Deus seria o nosso amor por Ele. Porque deve existir um relacionamento recíproco. Se a Bíblia diz que tão grande amor Ele teve por você e por mim, e João vai falar de forma explícita sobre o amor de Deus. Ele inclusive é considerado como o apóstolo do amor. Ele vai falar nos evangelhos, ele vai falar nas epístolas sobre o amor de Deus, e nós sabemos o clássico texto sobre o amor de Deus, que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Você é mundo, alcançado pelo amor de Deus. Mas Ele não quer que você, como filho, se relacione com Ele com medo, com ansiedade. Ele quer que você também vá derretido de amor por Ele. O que significa se relacionar com Deus com amor por Ele? Com rendição, com entrega, com dedicação, com expressão de prazer. A gente deveria estar aqui nesse culto, eu creio que sim, com prazer. Casa do Pai, ver os irmãos, estar juntos, glorificar esse Pai maravilhoso, mostrar para Ele que eu amo, independente das circunstâncias. Irmãos, o nosso amor por Deus está acima das circunstâncias.
porque parece que a gente, como filho, só consegue expressar amor quando a gente está passando por prova. Quando recebe um diagnóstico de doença. Quando está passando por aflição. Com crise financeira. Aí a gente... Deus é maravilhoso. Mas em todas as circunstâncias, ou independente das circunstâncias, eu deveria mostrar esse amor por Ele. O texto também diz que esse privilégio não é um privilégio apenas de acesso, mas também é um privilégio de ser guiado. Muitos crentes batendo cabeça porque não sabem buscar o conselho do Senhor. Nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as orientações. Como eu estava falando aqui na classe, nós temos as leis, os estatutos, as promessas, os mandamentos. Nós temos tudo isso que Deus estabeleceu para nós, mas a gente ainda prefere tomar as nossas decisões pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas percepções humanas, e sempre quebra a cara. Se você quer orientação na área de finanças, o que a Bíblia mais fala é de dinheiro. Se você quer uma orientação para a sua vida de relacionamento com alguém, seja de namoro ou um futuro casamento, a Bíblia dá os parâmetros. Se você quer uma base para saber lidar com a sua esposa, com o seu esposo, a Bíblia é recheada de conselhos de como deve ser o comportamento de um homem, comportamento de uma mulher. E infelizmente nós temos tudo isso acessíveis a cada um de nós. Mas a gente tem a tendência de querer buscar o nosso próprio entendimento. O Espírito Santo foi nos dado para nos guiar, porque o Pai se preocupa com a nossa trajetória. Nós temos o privilégio de imitar o Pai. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos andar como tais, viver como tais. É por isso que João vai falar mais adiante que quem é filho de Deus não peca, não se agrada em pecar, porque a nossa vida, as nossas atitudes, tudo que envolve o nosso ser é para agradar o coração de Deus. E há contínua reflexão do que eu vou fazer, do que eu vou pensar, as decisões que eu tenho que tomar. Eu preciso estar amparado nos conselhos de Deus para não errar e não machucar a própria santidade de Deus. Mas uma coisa também que nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus é também por Deus sermos disciplinados. Porque a Bíblia diz que lá em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 11, que o Senhor, Ele disciplina seus filhos. Ele tem prazer em disciplinar, porque a disciplina é uma correção. Não é uma ação punitiva, mas é uma correção para que o indivíduo se enquadre, para que esse indivíduo busque caminhar alinhado na presença de Deus. Dando parêntese em relação a essa relação de disciplina do nosso Deus Jeová conosco, nós precisamos nos atentar também para as nossas relações paternais, maternais com os nossos filhos humanos. Nós estamos sendo afetados diretamente por uma sociedade que não permite e não quer, e ainda não se tornou lei ainda, porque de uma forma ou de outra há uma bancada ali que está segurando, mas eles querem por todos os jeitos tirar a autoridade dos pais, até para disciplinar. E eu não estou falando espancar, eu estou falando do que a Bíblia chama atenção. A Bíblia fala de 3 níveis de disciplina que um pai tem para com seu filho. Ele fala sobre instruir, ele fala sobre disciplinar e ele fala sobre vara. É nível de disciplina conforme o nível da penalidade, ou da falta, ou da falha. Tem situações que um diálogo resolve, é a instrução. Eu estou lhe falando, se atente para isso. Não corrigiu, vai para o segundo nível, o nível da disciplina. Começa agora a corrigir algumas coisas, alguns comportamentos, chamar atenção, castrar de outros, negar outros. Não corrigiu, vara.
vara. Mas a gente está na onda do mundo, esse negócio de coisa não. E a Bíblia nos instrui assim. Esse mesmo nível de instrução é o nível de instrução que o Senhor faz conosco. Ele nos chama a atenção pela sua palavra, não faça isso. A gente faz. Ele vai para o segundo nível. Promove algumas perdas, alguns danos para que a gente se atente. Não resolveu não? Aí vai para a disciplina. Tem alguns que já fazem o jargão dizendo que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico não, viu? Isso é jargão. São ditos populares evangélicos. Mas que, em certo modo, funciona para algumas pessoas. Porque é instruída, não corrige. É disciplinada, não corrige. Aí o Senhor permite que vá para a vara. Que, algumas vezes, é uma doença que vem. É uma dor, é uma tristeza, é uma perda. Para a pessoa se atentar e corrigir a caminhada. É o privilégio que Deus nos dá de sermos assistidos por Ele. Mas, irmãos, o evangelista João, ele chama a atenção para a gente para o fato de que nós somos discípulos do Senhor, nós somos filhos do Senhor, e ele vai dizer lá, somos chamados de filhos. O versículo que nós lemos, o primeiro, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos. E o interessante é o que atrela após isso, é a afirmação de que João diz: isso é fato. Isso é fato, não há questionamento. Filho não se questiona. Se questiona quando há dúvida com a sua paternidade. Mas quando você sabe que é filho, você se apropria disso. Você toma posse. E o interessante é que nós fomos feitos. O evangelista João, ele ainda vai falar no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, de que ele veio para muitos, para que muitos o recebessem, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma coisa é gerado, outra coisa é feito. Nesse aspecto, o evangelista João está chamando a atenção para a gente, para a forma em que nós recebemos a filiação. Nós não somos nascidos na forma judaica de entender como filhos, porque os filhos, teoricamente, é o povo judeu. Nós fomos feitos filhos. Significa que houve uma adoção. Você foi adotado. E essa adoção é uma feitura do amor de Deus. Onde nasceu isso? Nasceu em você, nasceu em suas condições, nasceu na possibilidade de você ser uma pessoa tão boa que Deus olhou para você e disse assim: esse é bom, vai ser meu filho. Não. A Bíblia diz que foi Deus que nos fez com o seu poder. Fala de novo nascimento. Fala do poder de você deixar de ser criatura para agora ser filho. Lembra que eu falei inicialmente que existe duas categorias? Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Eu quero lhe dizer que todos nós, antes de Cristo, éramos filhos do diabo. Mas Deus nos fez, pelo seu poder e pelo seu tamanho amor por nós, nos fez filhos. E isso é fato. Por quê? Porque o sangue de Jesus, garante isso. E qual é a comprovação que nós temos? A presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus. É por isso que a gente pode se relacionar com o Pai chamando ele de Abba, de Pai. Só tem um relacionamento com o Pai quem foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, quem foi feito pelo poder de Deus, tornou-se filho. Gerado pelo Espírito, nós agora somos filhos e isso é fato. Não tem o que questionar, não temos dúvida. O apóstolo João vai dizer, inclusive, que esse é o grande diferencial pelo qual nós passamos a adversidade nessa sociedade. Por que passamos por dificuldade? Porque a sociedade não reconheceu o Senhor Jesus, que é o primogênito, que é o primeiro filho de Deus.
Se a sociedade não aceitou o Filho de Deus, que era santo, que era perfeito, também não vai nos aceitar como filhos gerados. Ele vai dizer isso, que nós não fomos aceitos, porque agora a gente é filho de Deus. Como filho de Deus, a sociedade nunca vai nos aceitar, porque como filhos, nós temos uma constituição, nós temos uma cidadania, nós temos um jeito de ser, nós temos uma particularidade que é diferente do mundo. E é por isso que nós não somos aceitos pelo mundo. Ele vai dizer por essa razão. O Evangelho, é muito claro o texto. Por essa razão, o versículo 1 vai dizer, o mundo não nos conhece. Por essa razão, que razão? Você agora é filho, é feito filho de Deus, você não é mais igual ao mundo, por isso que o mundo não aceita você. Entende que filhos de Deus não andam conforme os tatames, os princípios dos valores desse mundo, porque nós não somos desse mundo. É incompatível o Filho de Deus agir dentro de uma forma na comunidade da fé, na família de Deus, e agir de outra forma no mundo. Nós não somos assim, não deve ser assim. Essa é a razão. A razão de um mundo não nos reconhecer é porque nós somos filhos, assim como não reconhecer o Filho de Deus, que é Jesus. Então esse namoro que muitas vezes o discípulo quer ter com o mundo não é compatível, é uma relação perigosa, irmãos. Não, isso aqui eu posso, né? Quem sabe 2024 nós vamos ter um carnaval gospel. É incompatível, irmãos. Não tem como. Nós vamos fazer agora uma boate gospel. É incompatível, irmãos. Nós vamos fazer agora um culto show, é incompatível. São valores do mundo. Porque no mundo show você vai prestigiar o artista. No culto você só prestigia Cristo. Todo mundo apaga Ele que é evidenciado. Nunca nós seremos compatíveis com os valores e os princípios do mundo. Nunca. De uma forma ou de outra, alguém está querendo criar uma alternativa, dando nomes, novas conjunturas, para dizer, não, é muito radicalismo, nós precisamos fazer uma releitura, nós precisamos fazer uma readaptação, nós precisamos dar um olhar diferente para o Evangelho. Não existe isso, irmão. Isso é jeito para se assimilar e aceitar os valores do mundo e adentrar dentro da comunidade da fé. Quem é filho de Deus é fato. Quem é filho de Deus vive como filho de Deus e nunca vai viver como o mundo. Isso é fato. E a gente precisa entender dessa forma. Mas tem um segundo ponto que eu acho interessante. E é um tanto místico. Entender a partir do versículo 2. Porque o versículo 1, João vai dizer, olhe, por tão grande amor, se atente pelo fato de que por grande amor, Deus te fez filho, isso é fato. Por isso que o mundo não te aceita. Mas depois no versículo 2 ele vai dizer, irmãos amados, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos ou não somos? É fato ou não é fato? Aí eu chamo a atenção para a realidade de que o processo de sermos filhos de Deus é um processo progressivo. Você é constituído pelo poder do Espírito Santo de Deus quando você nasce novo filho. Você vive sendo tratado pelo Espírito Santo, forjando você a natureza de filho. Mas esse ponto culminante, esse ponto final vai acontecer quando Jesus voltar, que João vai dizer, quando manifestar, o versículo 2, quando manifestar, a palavra manifestação é a mesma palavra para parousia, que significa quando Jesus voltar, na sua segunda vinda a essa terra, aí sim haveremos de ser. Tem dúvida o texto. É fato de que você é filho, mas estamos no processo. Mas quando ele se manifestar, mas por que quando ele se manifestar? Porque quando Jesus vier com sua plenitude, quando Jesus vier com toda a sua formosura, com toda a sua grandeza, quando nós cantamos aqui, nós seremos semelhantes a ele. Quem vai fazer essa metamorfose em nós é Jesus.
Enquanto isso, estamos sendo tratados. E o evangelista ele vai usar veementemente 2 vezes a palavra manifestar. Ele vai dizer, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O processo, irmão, é contínuo. As pessoas ainda não se atentaram para compreender que a família de Deus é uma família que está em processo de formação. E aí as pessoas estão se decepcionando, as pessoas estão se frustrando, as pessoas estão se desfiliando a uma comunidade cristã porque quer encontrar nessa comunidade perfeição. Estão equivocados. Eu até falei isso também na classe. Nós vamos encontrar gente na igreja fofoqueira. Não deveria, mas encontra. Gente enrolada com dinheiro. Gente que tem uma natureza que hoje fala com você, amanhã não fala. E que, como a gente sabe que esse processo de filiação é um processo da ação do Espírito Santo na vida da igreja, que é a família de Deus, nós não vamos nos atentar a sermos machucados ou magoados ou decepcionados com esse tipo de coisa. Irmãos, eu não venho mais para a igreja porque eu falei com Vanessa, ela virou minha cara. Irmãos, não se apropria mais isso, sabe? Porque você não sabe qual é a luta que Vanessa está passando. Você não sabe como ela está. Ela virou a cara. A gente segue o padrão de Deus ou o padrão do mundo? O padrão do mundo diz que você faça o mesmo com ela. Mas o padrão de Deus diz, ela virou a cara, volta lá e diz, minha irmã, falei com você não falou comigo? Ela, muitas vezes a pessoa nem se atentou. Mas a gente quer e tendencia a ter o padrão do mundo. Olhe para o filho de Deus que está do seu lado aí. Ou a filha. Já viu? Não é perfeito não, viu? Você também não é não, viu? Seremos quando Ele se manifestar. É por isso que o desejo da igreja, o papel da igreja, a vontade da igreja é dizer, Senhor, vem. E você sabia que a única pessoa, o único evangelista em todo o Novo Testamento que pede para o Senhor voltar é João? Ele é o único que usa a palavra Maranata, vem, Senhor Jesus, lá em Apocalipse. Por quê? Porque ele sabe que o desejo do seu coração é ser logo igual a Cristo. Você não é perfeito. Você foi gerado. Mas só teremos uma conclusão quando Ele voltar. Enquanto isso, nós vamos estar lidando com isso. Faça uma correlação prática na sua vida. Pense na sua família, para quem tem irmãos e irmãs. É 100% alegria, né? Não tem problema. Pense que a igreja é a mesma coisa. Irmãos e irmãs, tem irmãos que é um porre. Tem irmãos que é insuportável. Mas como diz a diaconisa Noélia, porque nós temos o amor de Deus, a gente tem que aceitar. Tem gente que ainda não entendeu isso, que igreja é uma comunidade em processo. Quer encontrar pronto, aí fica se zangando, chateando. Meninice. Coisa de crente bobo. Porque a igreja do Senhor é um lugar de complexidade, diversidade, de pessoas diferentes, mas é essa pessoa que é mal-humorada que muitas vezes te ajuda. Só que a gente não consegue. Minha pergunta é, você consegue se tolerar? Irmãos, tem dia que a gente não se tolera e você quer que o outro te tolere. Tem dia que eu não estou, que eu nem me aguento. Aí você quer que o outro me aceite. Eu mesmo não me aceito. Se atente para o fato que foi o grande, profundo, maravilhoso amor de Deus que te aceitou. Porque nem você se aceitaria na condição que nós somos de pecadores. Mas tão grande amor, você não imagina. Você vai sair daqui hoje inundado pelo amor de Deus. Se algum tipo de resistência, de rejeição, seja por pais humanos, seja por quem quer que seja, você vai sair daqui hoje se aceitando
cantando. Você vai sair daqui dizendo: olha, se meu pai me rejeitou, eu tenho um grande e profundo amor do Pai, e é tão grande, tão profundo por mim que me acolhe, e eu sou filho dele, sou filha. Você vai sair daqui completamente inundado por esse amor. Porque a gente fica muitas vezes massacrado por dores humanas e não nos apropriamos das coisas espirituais. Isso é uma riqueza espiritual. Você saber que você é filho. E filho do Criador do universo. Imaginou? Não é filho de qualquer um, não. É filho do Criador do universo. O apóstolo está falando do tempo da salvação. Ele está dizendo: ó, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você foi feito filho. Pronto. Você é filho no presente. Mas ele está falando também que você vai ser manifestado como Cristo. Você será totalmente filho. Totalmente feito. Totalmente nascido. E agora não com a genética de Adão. Misericórdia, para trás da cruz. Agora com a genética de Jesus. Seremos semelhantes a Ele. Filhos especiais. Eu vou fazer uma conjectura espiritual, uma possibilidade. Mas não tome isso como princípio de verdade bíblica. Levando em consideração aquele encontro que Jesus tem lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Que Jesus encontra com seus discípulos e principalmente a relação dele com Tomé. Eu quero conjecturar que nós teremos um corpo espiritual muito parecido com aquele de Jesus. E eu quero trazer 3 características daquele corpo que eu acho que pode ser. Não estou dizendo que vai ser. Pode ser. Primeira característica daquele corpo de Jesus é que era um corpo transcendente. O que é um corpo transcendente? É um corpo que não tem limitação de transpor. O texto diz que Jesus entrou pela parede. Lá no capítulo 20 de João. Que ele entrou pela parede. Como é que é isso? Não sei. Eu só sei que é um corpo transcendente. Eu creio que o nosso corpo vai ser assim. Transcendente. Céu, terra, conexão direta. Sabe? Não sei como é que vai ser isso, mas eu estou pegando essa conjectura aqui. Segunda característica, mesmo sendo transcendente, era tangível. Porque Tomé pegou. Ou seja, é um corpo que tem uma ação corpórea. Não é essa matéria aqui que envelhece e adoece, mas um corpo espiritual. Porque se Tomé tocou nele, e ali nós estamos falando do Cristo ressurreto, era a natureza corpórea diferente antes da sua morte. Ele passa pela parede, é tocado por Tomé. E é interessante que, terceira característica, o corpo de Jesus é reconhecido como de Jesus. Isso significa também, dentro da minha conjectura, que o seu corpo será o seu corpo. Porque cada um de nós temos o nosso espírito. Se a gente não pensar assim, nós vamos pensar como reencarnação. Então lá na glória, você vai ter o seu corpo e a sua natureza. Não é essa caída, mas a natureza de alguém celestial. Você vai ter o corpo, mas não é o corpo físico. Não sei se os irmãos estão entendendo essa conjectura que eu estou falando. Lá não vai ser corpo de anjo, não. Você não vai ter corpo de anjo, não. Você vai ter o seu. Agora, um corpo transcendente, tangível e pessoal. É a conjectura que eu faço, com base no Evangelho de João, capítulo 20. Porque ele reconheceu Jesus no corpo de Jesus, na pessoa de Jesus. E assim será cada um de nós. Mas o mais interessante, independente dessas conjecturas, é que o evangelista João diz que nós haveremos de ver como ele é. Aí eu quero trazer um parêntese teológico. Um parêntese teológico que também só é uma conjectura teológica. Alguns teólogos, principalmente teólogos mais contemporâneos, dizem que ninguém vai ver Deus, o Pai. Todos verão o Filho, que é a manifestação do Pai. É uma conjectura, é uma possibilidade que a teologia diz,
E que a gente pode pensar nessa possibilidade, pegando o princípio de que a Bíblia também diz que ninguém verá Deus. E aí alguns teólogos cabeções pensam sobre essa questão e dizem, de fato, se ninguém vai ver o Pai, mas nós podemos ver o Pai no Filho. Foi assim que Jesus falou para os seus discípulos. Filipe questionando a ele, como é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? Quem é que nós vamos ver? Se você vê o Pai, vê a mim. E a glória de Jesus, segundo esses teólogos modernos, contemporâneos, diz que se a glória de Jesus é a mesma glória do Pai, então vendo o Filho, vai ver o Pai. Só é apenas um parêntese, irmão. A minha esperança é que nós vamos ver o Pai. Mas haveremos de vê-lo. E a primeira característica que eu quero deixar marcado sobre a natureza de Jesus é a manifestação da natureza do Pai. A coisa mais preciosa em olhar para Jesus é olhar e ver o Pai nele. A simbiose, a unidade. Não existe cientificamente uma palavra para falar sobre essa unidade da triunidade de Deus. A gente mais se aproxima em falar que é triuno, 3 pessoas em um. Mas a gente não consegue compreender como Jesus, enquanto homem, enquanto natureza humana, tinha as mesmas marcas e características de Jesus, porque também ele era Deus. Isso a gente não vai compreender, a gente só crê. Mas ele está dizendo que nós haveremos de ver e haveremos de nos relacionar com ele, e ele na sua plenitude. E a plenitude da pessoa de Jesus em sua glória é a evidência da manifestação do próprio Pai. Se Jesus, como primogênito, tem a própria natureza, a própria essência do Pai, eu e você teremos a mesma. A mesma. Aí alguns outros teólogos trazem uma outra reflexão dizendo o seguinte, parêntese, você foi gerado em Cristo, mas um único, totalmente semelhante Filho é o Filho de Deus. Tem uma certa lógica, mas a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Da mesma forma, se questiona muito aonde haveremos de viver. Se é no céu, na terra, eu já tenho a minha teoria, já compartilhei isso com os irmãos, para mim não vai ter limites. A terra, o Éden, o paraíso, foi o lugar onde Adão e Eva ficaram, que era maravilhoso. Mas na glória não vai ser limitado apenas a estarmos em um ambiente terreno. Nós teremos acesso céus e terra. Por isso que novos céus e nova terra. Eles estavam limitados, embora em santidade, apenas na terra. Nós estaremos em plenitude em Cristo, céus e terra. Você não sabe, eu não sei o que é isso. Eu tenho esperança de estar lá. Mas saber, não sei. Só conjecturas. Transcendente, tangível, corpóreo, são possibilidades, mas pense coisas muito mais sublime, coisas mais superiores à capacidade humana, isso você será. Mas em Cristo, em Cristo. E o interessante, e eu já estou indo para a conclusão, é que a primeira coisa que nós aprendemos, que aí fica um critério, ou um pré-requisito, conforme o evangelista João, ele vai nos dizer, olha, é fato, se atentem, porque você foi gerado, você foi feito filho primeiro no coração de Deus. Deus gerou você. E Ele gera só gente boa. Não é não? Gerou. Eu sou gerado no coração de Deus. Não foi na compaixão de Deus, não foi na misericórdia de Deus. Eu fui gerado no seu amor. É fato. E ainda não sou perfeito, porque ainda tenho estado adâmico. Mas eu vou ser completamente transformado. Quando o Filho de Deus se manifestar, eu serei semelhante a Ele. Mas para que esse processo ocorra, a nossa parte. E a nossa parte é permanecer nele.
O versículo vai dizer, o versículo 6, todo aquele que permanece nele tem uma característica. O que acontece? Não vive pecando. Pronto. Você é filho de Deus? Duas coisas são critérios para a gente. Primeiro, permanecer nele. O que é permanecer nele? João já falou isso para a gente. No capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai dizer que nós somos ramos dessa videira. Quem está ligado à videira gera vida. Ele diz que permanecer nele, ele permanecerá em nós. Isso significa que a vida cristã é uma vida de nutrição em Deus. Cai por terra essa ideia de não congregar. Essa ideia de vida cristã independente. Irmãos, eu já falei isso aqui, quero repetir. O céu não é só céu, não. O céu é da família de Deus. Ele projetou para ter filhos e filhas. Se eu e Patrícia só desejamos ter Isabela, embora que tínhamos desejo de ter outros e tivemos a outra que perdemos, o Senhor quer muitos filhos. Olha o que disse para Adão: Adão, gera, fecunda, cresce. A ideia de Deus é uma grande família de filhos e filhas. Foi assim que ele pensou. E assim que será. Então, para você ir para a glória, você precisa conviver com a sua família de Deus. Permanecer em Deus é ser nutrido por Ele. Como o ramo é nutrido pela própria videira. Você precisa buscar a presença do Senhor. Você precisa crescer na presença do Senhor. Você precisa servir. Você precisa se sacrificar. Você precisa anular a sua natureza. Isso é permanecer nele. Como consequência disso, não vai viver em pecado. Porque uma das principais características de crente carnal é viver em pecado. Você bate logo em cima. Crente que começa a querer dar justificativa para pecado é crente carnal. Aí vai dizer, não, porque não sei o quê. Não, pecado é pecado. Pecado só tem uma solução. Qual é a solução? Confessar e deixar. É isso. É porque fulano, assuma. Está igual a Adão? Foi a mulher que tu me deste? E a gente fica só nessa de racionalizar. Você pecou porque você deu lugar ao pecado. E não fique aí no imaginário, irmãos, da ideia de que é adultério, é prostituição. Não, é a mentira, é o engano, é o péssimo comportamento que dá. São palavras que matam, é a omissão. São coisas que têm a mesma proporção e o mesmo peso, porque tudo é mentira, é desviar do caminho do Senhor. Quem vive nessa prática, quem se agrada com isso, porque vez ou outra tem crente que diz, porque aqui foi um descuidozinho. Que negócio de descuido, rapaz? Crente não dá descuido com o pecado, crente rejeita, crente confronta. Por quê? Porque eu sou filho, eu tenho que imitar meu pai, eu tenho que buscar agradá-lo. É muito bom ser filho, mas viva como tal. Viva como tal. Se a gente se desagrada com o comportamento, mau comportamento dos nossos filhos, imagine o pai. Permaneça nele. E um segredo ele vai nos dar para que a gente possa vencer. Ele vai dizer, todo aquele que permanece nele, você estando nele, buscando a sua presença. Irmãos, tem dia que fazer uma devocional é um ritual. O que é um ritual? É aquela coisa como se você se sentisse obrigado. É chato fazer isso? Mas nós somos de naturezas que muitas vezes somos afetados por vários contextos. E Jesus, quando nos gerou aqui no seu amor, ele sabia que éramos assim. Isso não significa que eu tenho que me manter assim. Não, eu tenho que buscar, mas tem dia que você lê a Bíblia na devocional, como diz, na força do ódio. Não entende nada. Não está com vontade nenhuma de ler a Bíblia. E você tem tudo em sua natureza dizendo, não leia. Que negócio de ler essa Bíblia? Essa natureza velha sua. Essa natureza ainda do filho do diabo. Que está ali tentando, da velha natureza, do adâmico. Dizendo para você que nada, você está com sono, vai acordar para ler a Bíblia. Que nada, domingo é dia de descanso, você vai para a escola dominical. O que é você lê a Bíblia em casa? E a gente muitas vezes alimenta essa natureza.
Acontece isso, acontece de você vir para a casa de oração resistindo. Poxa, queria estar dormindo. Mas chega ali na porta e diz: Senhor, me perdoa que eu sou miserável. Não entra assim não, viu? Porque você vai afetar o corpo. Chega lá na porta e diz: Jesus, eu não queria vir. Eu sou filho rebelde. Mas Jesus, me enche do teu amor. Para que eu, quando eu me encontrar com meus irmãos, eu tenha prazer em estar em tua presença. Mas nunca desista. Porque você desiste hoje, amanhã você desiste. Depois de amanhã o diabo vai dizer que você não precisa de igreja, você não precisa de palavra. E você vive a vida cristã desigrejado. Está assim, ó. E o pior do desigrejado não é que ele não está enganjado nem ligado a uma membresia. É que o desigrejado, ele desestimula os outros a virem. Quando você encontra um descrente desviado, ele vai dizer: não quero saber de igreja. Aí fala isso para a mãe, para o filho, para o colega, para o vizinho. E por ele já ser um dia, a pessoa vai dizer logo: aquele ali já foi crente, não é mais, eu vou lá nada. Desestimula os outros. Os desigrejados precisam da misericórdia de Deus, que são os miseráveis. E miserável é que precisa de misericórdia. Muita gente decepcionado com igreja, com pastor, com isso, com aquilo. Tem gente que está decepcionado até com a bateria, que queria vermelho, compraram azul, saiu da igreja por isso. Não, saiu da igreja porque a bateria era vermelha, botou para azul. Irmãos, uma boa parte dos desigrejados são meninos na fé. Não tem maturidade. E aí sai. Sai porque o pastor falou um negócio, sai porque o irmão falou algo, sabe porque não gostou daquilo. Tem de tudo. Tem gente que sai da igreja por causa da cor da casa de oração. Sabe? Tantas razões estão lá no mundo. Meu pai vivo dizia: saíram porque querem viver no mundo. E aí cria uma justificativa. Porque é impossível, na dimensão e na condição do amor desse Deus, ele decepcionar alguém. A gente está muito decepcionado, sim, com a instituição igreja. Muita coisa errada. Muita coisa errada. E a gente sabe que muita coisa está errada. Mas a igreja, a família de Deus, povo de Deus, não. É um povo que está crescendo, é um povo que está sendo tratado, é um povo que está sendo assistido, é um povo que está sendo lapidado pelo Senhor. Todos nós estamos sendo tratados, mas tratados pelo grande, imensurável amor de Deus. E a gente precisa sair daqui com essa cabeça pensando nisso. E o segredo da vitória é qual? Já que permanecer nele é difícil, viver sem pecar é difícil, a gente precisa levar em consideração que ele já tirou os nossos pecados. É o versículo 5. Sabeis também que já manifestou para tirar os pecados e nele não existe mais pecado. Então, todas as vezes que você pensar em permanecer em Cristo e que vem essa onda de desistência, de estímulo contrário, você vai lembrar: Jesus já me libertou disso. Na cruz ele já pagou esse preço. Todas as vezes que você inclusive cair até em uma facilidade, de uma debilidade de um pecado, você vai dizer: Jesus já me perdoou. Estou confessando diante do Senhor, eu não quero mais viver isso. O segredo é o sangue de Jesus que já garante. O fato de que nem o pecado pode nos tirar da identidade de sermos filhos. Tem pessoas que vivem martirizadas pelo pecado, são escravos, como diz o apóstolo Paulo, escravo do pecado. O pecado controla, domina a mente, o coração, a prática. Somente o sangue de Jesus pode tirar esse pecado, pode tirar e libertar, só o sangue de Jesus. E tem crente que diz: não, porque a libertação é para a gente do mundo, a libertação é para crente. É para mim e para você, que ainda tem vestígios da velha natureza que tenta controlar, que tenta dirigir, que tenta trazer os valores da nossa vida como se fossem reais, desfazendo até os valores da palavra. Esse crente precisa de libertação.
E o Senhor Jesus disse que pela palavra, que é a verdade, ela nos libertará. É a palavra que nos liberta. Por que tanta resistência a conhecer, como diz o profeta Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra nos forja a imagem de Cristo. Então o crente tem que se familiarizar com a palavra, seja você querendo, com vontade ou sem vontade, você precisa ler essa palavra e deixar que ela aprofunde o seu coração, porque a palavra é do seu Pai, é a instrução do seu Pai, é o jeito de ser que Ele quer que você tenha, é a orientação que Ele quer te dar. Então busque ler todo o tempo, como diz a palavra do Senhor, Moisés falando para o povo de Israel, diz a esse povo, lê a palavra, instrui na palavra, inculca a palavra. E Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, penetra essa palavra, insta, estimula, fortalece. Crente tem que ter familiaridade com a palavra, crente tem que ter sede da palavra. Ali é a palavra do Pai para você. Eu sei que há um desestímulo geral, as pessoas não querem mais ler a palavra, nem ensinar a sã doutrina, porque é confrontadora, porque é resgatadora, porque é libertadora. Então o povo quer viver de qualquer jeito, mas não é o que a gente quer. Eu quero as instruções do meu Pai, e é isso que o Senhor quer. E eu finalizo dizendo que quando Jesus, o nosso irmão primogênito, vier, Ele vai nos forjar semelhante a Ele, porque Ele vai nos apresentar diante do Pai, dizer, Pai, que família maravilhosa de irmãos e irmãs. E eu vou estar lá. E quando Jesus me apresentar para o Pai, dizer, Pai, que grande amor que você teve por mim. Que imenso amor. Eu quero te amá-lo. Mas eu vou deixar isso para chegar na glória? Não, a gente começa a amá-lo aqui. É com a manifestação do nosso amor para Ele. Eu quero que você saia daqui com 2 princípios importantíssimos. 3. O primeiro princípio é você entender que se alguém nessa terra, mais importante que seja na sua vida, não te ama, Ele te ama. E esse amor é muito maior, é suplantador de todos os outros amores. Porque é amor da essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E você precisa sair daqui pensando isso. Fulano me rejeitou. Porque... Todo mundo te rejeitou, mas Jesus te ama. E tão grande amor, pense assim, tão grande amor, de que forma é maior do que qualquer outro. E é o amor que Ele tem por mim. Segundo ponto, se Ele tem esse profundo amor por mim, então eu preciso também amá-lo. É uma relação de reciprocidade. Ele me ama, mas eu também vou amá-lo, mesmo que o meu amor seja tão inferior ao dele, mas eu vou manifestar isso, não simplesmente ficar dizendo, Senhor, todo dia acordar e dizer, Jesus, eu te amo, e a vida de miséria, de desobediência. Não, Senhor, eu te amo, mas eu quero viver intensamente esse amor por ti, com a minha vida, com minha prática, com minhas ações, com meu comportamento, com meus relacionamentos com as pessoas, com a forma que eu trabalho, a forma que eu dirijo, a forma que eu estou vindo na casa de oração. Senhor, eu quero que manifeste o meu amor por você. E a terceira coisa que você vai sair daqui hoje prático é, Senhor, se a Tua palavra é a instrução do Pai para mim, e o Senhor é meu Pai, então eu quero me familiarizar com essa palavra, eu quero ler ela, eu quero estudar, eu quero meditar. Senhor, tem alguns momentos que eu não estou entendendo nada, mas o Teu Espírito que foi dado e testifica no meu espírito, Ele vai me ensinar, Ele vai me iluminar, Ele vai me esclarecer, e eu vou ler a palavra, eu vou viver a palavra, e vou compartilhar a palavra. Você quer sair daqui hoje com esses 3 desafios? Então ore aí no seu lugar. Diga, Senhor, que bom saber que eu sou filho e filha. E se porventura alguém está aqui que não é reconhecido ainda em seu coração, é bom você reconhecer. Porque nós só temos 2 categorias de filhos. Ou você precisa entender que você é filho, e para ser filho precisa ser gerado pelo Espírito, e para ser gerado pelo Espírito tem que nascer de novo, ou então você vai continuar sendo filho do diabo. O convite que eu te faço é que você entregue sua vida para Jesus e receba essa filiação, e o Espírito Santo vai te gerar e vai fazer você ser filho. E se você é filho, mas não estava reconhecendo, você precisa sair daqui hoje sabendo
que você potencialmente é filho. Alguém pode até usar um sobrenome famosíssimo aqui. E esse sobrenome de herança pode ser uma potência na sociedade. Mas nada se compara ao seu nome. Nada se compara à sua filiação. Que é filho e filha do Deus Altíssimo. E a gente precisa sair daqui se apropriando disso. E andando como tal. Senhor, essa manhã é uma manhã de libertação. Libertarmos, Senhor Deus, pela Tua palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sei qual é a história de vida de cada pessoa que aqui está. Não sei qual é a relação que tiveram com seus pais ou que ainda têm. Não sei se foram ou estão sendo rejeitados por seus pais. Senhor, essa manhã é uma manhã em que essa dor da rejeição, essa tristeza da acepção, porque muitos dos nossos pais não têm sabedoria, ama mais um do que o outro, isso é fato. Toda família tem isso. Aquela tendência maior que um pai e uma mãe tem apreço mais do que um filho, e os outros, e principalmente tem um sempre que sente a dor. E essa dor está patente, está aqui visível. Senhor, essa manhã, já quase início de tarde, nos apropriamos da grandeza do Teu amor, que nos diz: filho, filha, veja tão grande amor que eu tenho por ti. E que essa palavra liberte, Senhor, dessas dores e dessas feridas, que alguns aqui poderiam ter, ou que têm ainda, mas que pela Tua palavra estão recebendo do Senhor a libertação, e que estão livres, não para viver mais sobre essa dor, essa angústia, Senhor, essa acepção, não, agora eles estão se apropriando daquilo que o Senhor diz: Tu és amado, e Tu és amada. Pai, nos ajuda também como filhos constituídos, gerados, a viver como tais. Pai, nos ajuda a tudo que estivermos realizando e fazendo, porque tudo que envolve os Seus filhos, o Senhor se interessa. Até a forma que dirigimos, sim, o Senhor se interessa com a forma em que eu dirijo, porque eu sou filho, e eu tenho uma marca de filho. Senhor, me ajuda a cada passo, a cada decisão, a cada posicionamento, a forma em que eu me relaciono, falo, a forma em meu estilo de vida, tudo que envolve a minha vida, a forma em que eu gasto, que recebo dinheiro, a forma em que eu faço as minhas coisas, Senhor, que tudo eu não venha te decepcionar. Me ajuda, Senhor. Tu sabes, Jesus, muito bem o que é viver nessa terra sob a influência desse mundo. Tu sabes o que é a velha natureza, o adâmico que ainda age em mim, que tenta me impulsionar para distante de Ti. Mas essa manhã, Senhor, pelo sangue de Jesus eu me aproprio da libertação. Se há um pecado, se há uma prática, se há um prazer em um pecado, que para o Senhor não há dimensão, é pecado, é transgressão. Senhor, essa manhã nós queremos confessar diante do Senhor: é essa prática que está ferindo a minha santidade, é essa prática que está maculando de espelhar, como já ouvimos aqui, a Tua glória na sociedade. Senhor, eu quero tirar, eu quero arrancar, eu quero estipar da minha vida essa prática que está mexendo com a minha natureza, que está mexendo com o meu jeito de ser, que está, Senhor Deus, tirando o brilho de viver a Tua glória em minha vida e através da minha vida a Tua glória para a vida de outros. Senhor, essa manhã eu me aproprio do Teu sangue, me perdoa, Jesus, e eu recebo o perdão do Senhor. Dissipa agora toda a culpa, toda angústia, todo pesar, toda acusação, saia agora em nome de Jesus. Essa mente, esse pensamento, esse sentimento, liberta agora em nome de Jesus. Solta agora essas amarras, libera e liberta a minha alma, Senhor, porque eu quero integralmente Te adorar. Pai, eu quero escoar a Tua graça pelas pessoas. O mundo precisa ver a Tua glória em mim. O mundo precisa saber que eu sou Teu filho, Tua filha.
mas não com palavras, mas com comportamentos, com atitudes. Senhor, que isso seja gerado pela minha sede, minha fome, a minha necessidade de permanecer no Senhor, porque com minhas próprias forças eu não tenho capacidade para isso, mas pelo poder do Teu Espírito, que gere em mim vontade de querer conhecer a Tua palavra, gere em mim um desejo de Te amar mais profundamente, de sacrificar a mim mesmo, de me tirar como prioridade, de tirar as coisas, as pessoas como prioridade da minha vida, mas pôr o Senhor e viver em função do Senhor, em viver em projeto que o Senhor seja o centro, em viver em cada passo, em cada decisão, sob Tua orientação. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito, porque queremos ser mais parecidos com o Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a sair daqui com esperança. A esperança de que tudo isso vai passar, a doença vai passar, a luta vai passar, a crise vai passar, a angústia vai passar. Nosso Jesus voltará, e em breve voltará, e seremos semelhantes a Ele, seremos livres de doença, seremos livres de angústia, seremos livres de todas essas malignidades que têm nos afetado, porque seremos em glória igual a Ele. Sustente firme, que já está chegando o nosso Mestre. Ele voltará, Ele disse, Ele não mente, Ele disse que voltará. Ele disse que vai para o Pai, que Ele foi para o Pai preparar, já está tudo preparado. E Ele voltará. E eu me permaneço em pé, como nós cantamos aqui, porque Jesus me sustenta. É nele que busco a minha força, é nele que está meu ânimo, é Ele que está a minha saúde, é nele que está a minha vida, o meu viver é nele. E que eu possa manifestar isso para o mundo, em nome do Senhor Jesus.